João capítulo 6. Multiplicações dos pães. Depois disso, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o do Tiberíades. A grande multidão o seguia por via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe, disse: 200 dinheiro de pão não lhes bastarão, para que cada um dele tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muitos reiva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em números de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que havia comido. Vendo, pois, aqueles homens milagres Jesus tinha feito, dizia: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para fazerem rei, tornou a retirar-se só para o monte. Jesus anda sobre o mar, versículo 16. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, passaram o mar à direção de Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. O mar se levantou, porque uma grande venta soprava, e tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se o barco, e temeram. Porém, ele lhe disse: sou eu, não temas. Então eles de boa mente receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Jesus é o pão da vida para os que creem. Versículo 22. No dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrará com seus discípulos naquele barquinho, mas que seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão. Havendo o Senhor dado graças, e vendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também num barco e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comestes do pão e vós saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai desde o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creias naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti, que operas tu? Nossos pais comeram a maná no deserto, como está escrito: Deus deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e a quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me viste, e contudo credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu,
não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todos aqueles que vê o Filho e creem nele tenham a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, nele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E dizia, não é este Jesus, filho de José, cujo pai e a mãe nos conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou e não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não o que alguém visse ao Pai, e não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram a maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que nele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida no mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nós podemos dar a carne e comer? Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e nele. Assim como o Pai vive e me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Jesus abandonado por muitos discípulos a confissão de Pedro. Versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes, isso escandaliza a vós. Que seria, pois, se vistes subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito de vida e vida. Mas alguns de vós que não creem, porque bem saiba Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam, e quem eram os que havia de entregar. E dizia, por isso, eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, queres vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para que iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este havia de entregar, sendo um dos 12.